Olá, boa noite. Você está no Palavra de Vida, uma live que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E você é nosso convidado para estar ouvindo essa palavra que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração, que vai edificar a sua vida. E nesse momento eu queria te desafiar a estar enviando esse link para pelo menos mais 3 pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, porque ela é uma palavra viva e que gera vida. Como você viu aí no título, a gente está trabalhando com um tema esse ano de 2014 aqui na nossa igreja, que é consolidar para crescer. E você é nosso convidado também para estar nos cultos aprendendo mais sobre esse tema. Os cultos são todas as quartas, às 7h30 da noite, e domingos, pela manhã às 9h e à tarde às 6 horas. Você vai estar aprendendo muito mais como crescer em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Eu queria te convidar também agora a estar pegando a sua Bíblia. Se você não tiver com ela aí por perto, você pode estar anotando um versículo que é base desses nossos estudos, que é de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 15 e 16, tá? E vai dizer assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero que você pegue bem, fixe bem essas duas palavras. Cresçamos em tudo e ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Esse estudo ele tem me levado a uma auto-reflexão muito profunda em todos os cultos, e Deus tem falado muito a respeito da palavra consolidar, que está relacionado à palavra integridade, que é sermos pessoas inteiras, cristãos íntegros, plenos em todas as áreas da nossa vida, como eu falei, em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, no seu curso, você ser um cristão íntegro. E vivendo o propósito pelo qual Deus nos predestinou a viver, com todo o potencial que Ele colocou dentro de nós, em Cristo Jesus. E vemos o crescimento aparente de muitas coisas e muitas pessoas, admiramos isso, mas a gente muitas vezes não quer entender o processo que foi para aquela pessoa chegar aonde chegou. Eu estava pensando a respeito disso, eu estava lembrando do Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Ele fica lá nos Emirados Árabes, provavelmente você já ouviu falar dele. Eu não sei se eu pronunciei ele direito, é um nome árabe, mas é o maior prédio do mundo. É uma estrutura que revolucionou a arquitetura mundial. E todo mundo olha para ele, vê a dimensão dele, vê que ele é um arranha-céu e vê a beleza dele. Mas muitos não param para pensar ou para ficar na dúvida mesmo de como ele foi construído, né? E nas bases que fixam os alicerces deles, né? Ninguém para pensar nas centenas de estacas que tem no subsolo dele, que tem, né, fincado para que ele se torne uma estrutura estável. Ninguém pensou, por exemplo, o Burj Khalifa fica nos Emirados Árabes. É uma região árida, uma região de deserto. Então, o ambiente é um ambiente muito hostil, de temperatura. O deserto também ele é um lugar que é quente, mas ele venta muito. Então, foi pensado não só a questão da grandeza e da beleza dele, mas, né, quando eles estavam construindo ali, até o design do Burj Khalifa, ele foi pensado para ser uma estrutura que não sofresse a influência, por exemplo, dos ventos, né, que tem no deserto. Então, ele foi inspirado numa flor do deserto, mas não foi só por conta da estética, foi para ser uma estrutura mais estável em camadas. Além disso, ninguém para pensar numa estrutura daquela dimensão, a quantidade, né, de recurso que vai ser usado para refrigerar aquele ambiente todo, porque um deserto é quente, a média lá é de 40 graus por dia,
Então, imagina refrigerar toda aquela estrutura. Tudo isso foi pensado, mas nós, se você não for arquiteto, dificilmente você vai pensar nisso. Dificilmente eu vou pensar nisso quando olho para uma estrutura tão grandiosa como aquela. Mas todos esses aspectos que eu falei fazem parte da consolidação, dos alicerces dessa grande construção. Então, eu quero, voltando a pensar na sua vida, eu quero te levar a pensar novamente na palavra consolidar e integridade. E você pode, de primeiro momento na prática, pensar, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Mas eu quero te levar ao sentido literal mesmo da palavra, ser íntegro, ser inteiro. Né? Quando você pensa ali no leite integral, ele é um leite que possui todos os seus nutrientes, ao contrário do leite desnatado ou do semi-desnatado. Então, ele é algo inteiro, que não sofreu, né, nenhuma ali separação dos seus nutrientes, da sua composição. E a palavra integridade, do latim, ela significa algo que é consistente nas suas crenças, nos seus princípios, nos seus valores. Olha como integridade tem tudo a ver com consolidar, porque o processo de maturidade, o processo de crescimento está inteiramente ligado à nossa constância, a ser constante naquilo que a gente crê, naquilo que a gente carrega dentro de nós, naquilo que é a nossa base de fé e prática, para que a gente possa atingir todo o potencial pelo qual Deus ele nos predestinou para estar vivendo. E eu fico pensando, eu acredito, a gente sabe que é possível entristecer o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é uma pessoa que ele pode se entristecer com as nossas atitudes, a palavra de Deus vai falar isso. E eu penso que uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo, ou a Deus, é ver alguém com potencial, só que não estar vivendo o potencial dela, não estar vivendo os propósitos pelo qual Deus a criou. Né? Não só Deus, mas assim, você vê eu penso nos nossos pastores, nos nossos líderes, né? No seu discipulador, até nos pais, quando olham para os filhos, né? Pensar e olhar para alguém que você vê potencial, que você vê que pode chegar longe, e você ali investir tempo, investir recurso naquela pessoa, e aquela pessoa passar um tempo, perder o rumo da vida dela, não estar vivendo o propósito pelo qual ela foi criada. Isso é algo que eu acredito que entristece muito nós. Imagine a Deus. Eu sou voluntária no Ministério do Dendê, que é um campus que tem aqui numa comunidade da região, onde a Igreja Batista Monteiro está, que é a Ilha do Governador. E eu já tô lá há alguns anos, e quantas crianças eu já vi crescendo, quantos adolescentes e jovens eu já vi crescendo, e via muito potencial, via que aquela pessoa ela era muito talentosa. Ali na igreja desenvolveu a fala dela, né, a forma de falar em público, desenvolveu alguma habilidade com instrumentos, e até mesmo a pessoa tinha uma capacidade muito grande de influenciar outras pessoas, né, de liderança mesmo, mas tomou um outro rumo na vida, né, esqueceu daquilo que Deus entregou nas mãos dela como riqueza, como talento, como potencial, e foi viver do jeito que ela quis viver, né, e até mesmo levando para o mais extremo, saiu ali do rumo da vida, entrou pro crime, né, tá vivendo uma vida que não foi para aquilo que Deus a criou para viver. Então a gente vê isso muito lá, porque a gente acompanha a criança, né, em todos os seus estágios de crescimento, e alguns decidem utilizar daquilo que a gente está dando como ferramenta para ela crescer, outros não. E é isso que a gente precisa entender. Sim, o potencial está em nós, está dentro de nós, mas a responsabilidade de decidir se esse potencial será usado para o bem ou para o mal, para as boas obras ou não, é nosso. A responsabilidade é nosso do que a gente vai fazer com o potencial que Deus nos deu. Mas pra gente, né, para nós que somos cristãos,
para nós que professamos essa fé, nós temos a necessidade de produzir coisas boas, de produzir bons frutos. Eu queria levar você também a ler lá em João, capítulo 15, do 1 ao 12. Se você também puder anotar. É uma passagem muito conhecida que fala da videira e dos ramos, a gente está falando de crescimento, e eu lembrei dessa passagem também. A partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso é Jesus, trazendo para nós que Ele é a videira verdadeira. E que para que nós possamos produzir bons frutos, a gente tem que permanecer nele. A gente olha para essa passagem e fica muito preocupado em forçar um bom fruto. Fica muito preocupado em produzir o bom fruto. Só que a nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação deve ser produzir bons, deve ser permanecer em Jesus. Porque a palavra vai dizer que só produz o bom fruto quem permanece em Jesus. Então, é algo que é natural, como eu falei aqui para vocês. Nós que somos cristãos, nós temos a necessidade de usar o nosso potencial para aquilo que é bom, porque nós nascemos de novo em Cristo. Então, mas levando para a prática. Gabi, como que a gente permanece em Jesus? Olha só, como isso também está ligado à nossa raiz, aquilo que a gente está alicerçado. A gente pensa muito que está em forçar bons hábitos, forçar boas obras, sendo que a Bíblia nos fala que tudo que é bom, tudo que é de boa forma, se há algo bom dentro de nós, vem de Deus. Então, a chave está em permanecer no Senhor Jesus. Como a gente faz isso? Através de um relacionamento com Ele, O esforço que a gente faz não é para produzir o fruto, mas é para permanecer nele. A própria palavra, ela já dá o entendimento que para você permanecer em algo é porque há uma força contrária. Então, o esforço que a gente faz para produzir coisas boas é estar em dizer não para tudo aquilo que nos distrai dos caminhos, do nosso rumo, dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que nos tira do foco. Então, aí que está o nosso esforço, em lutar contra aquilo que a carne está nos levando a fazer, contra a preguiça, contra a procrastinação, Então, isso tudo a gente precisa ter no nosso entendimento. E permanecer está ligado diretamente a relacionamento. Deus, Ele, desde a fundação do mundo, Ele nos predestinou para isso, a viver um relacionamento íntimo com Ele. Isso vai firmar aquilo que é nossa convicção, aquilo que é nossa crença, aquilo que outras pessoas e circunstâncias não vão poder arrancar de nós, porque já está enraizado dentro da gente. E eu quero também voltar de novo para a palavra integridade, que traz para a gente o não se corromper, seguindo nisso que a gente está falando. Não se corromper pelo ambiente que a gente vive. Como eu falei do edifício Burj Khalifa, ele é no meio do deserto, mas o ambiente de escassez, o ambiente de deserto não fez esse país, não só o prédio, mas o país ser o que é um país muito rico e sempre esbanja muita riqueza, os seus líderes são príncipes. Então, eles criaram uma realidade num ambiente que não era favorável. Então, o ambiente ele não vai definir aonde você pode chegar, a gente também tem que pensar nas outras distrações, nas pessoas, que a gente não, assim como o pastor falou em algumas das nossas mensagens, alguns pontos que ele usou, é que a gente não deve se comparar ao outro, ao processo do outro, ao sucesso do outro, Ele falou assim, o sucesso é o que você fez comparado ao que você poderia ter feito. Então, você sempre vai estar se usando como parâmetro.
eu poderia ter feito melhor? Não, olha o que o outro fez. Nunca ficar comparando os processos, porque Deus, ele tem um propósito para cada um. E cada um vai passar por um processo diferente. Outra questão também, daquilo que é externo e que influencia, né, nesse nosso processo de crescimento, é não deixar que os outros imponham as frustrações deles sobre a gente, né? E o que Deus tem falado muito ao meu coração é que às vezes a pessoa que nós amamos e que nos amam, que quer o nosso bem, mas pelo histórico delas, pela forma como que elas foram criadas, elas às vezes colocam, sem perceber às vezes também, sobre nós frustrações, porque elas não conseguiram atingir um objetivo, elas acreditam que também não vamos. Então a gente precisa separar essas ideias dessas pessoas e entender que a gente não pode deixar com que essas frustrações ela venha interferir no nosso processo. E eu queria fazer você também refletir. Eu estava lendo, né, uma parábola que a princípio pode parecer muito infantil, mas traz um ensinamento muito profundo pra gente. É a parábola da grama azul. Certa vez, um tigre e um burro estavam brigando, e o tigre dizia ao burro: "A grama é verde." Já o burro insistia: "Não, senhor, a grama é azul." Então o tigre, inconformado, passou a viver tentando provar ao burro a sua afirmação. Comparava os tons de verde, de tudo o que encontrava na natureza, passava as noites em claro pensando em como fazer o burro acreditar nele. E por vezes tinha excessos de nervoso e pressão alta, inconformado com a burrice do burro. A teimosia do burro era tanto e insistente, e a insistência do tigre também, que aquilo já tinha virado uma briga sem fim. Então a bicharada resolveu agendar uma reunião com o leão, o rei da floresta, a fim de que ele acabasse com a discussão. Chegando à audiência, o burro disse: "Eu estou afirmando que a grama é azul." E o tigre não entende. "O senhor concorda comigo?" "Bom," respondeu o leão. "Bom, se o senhor burro está dizendo que a grama é azul, então a grama é azul," declarou o leão. E tratou logo de dispensar os animais o animal que saiu feliz da vida, e ainda fez questão de pedir ao leão que punisse o tigre, pois ele chamou o tigre e lhe deu como punição 2 anos de silêncio absoluto. O tigre teve que aceitar, mas perguntou: "Majestade, não é possível. O senhor sabe que a grama é verde, então por que puniu?" E ele respondeu: "O que importa aqui não é a cor da grama, mas o fato de uma criatura com bravura e inteligência como você estar desperdiçando seu tempo precioso discutindo com um burro, tentando ganhar validação em algo que você já sabe que é verdade." Essa parábola ela vai trazer pra gente as distrações que tem nos tirado do foco. Olha o potencial que um tigre tem e olha com o que ele estava perdendo o tempo dele. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Com o que você tem se distraído, com o que tem tirado o seu foco para viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Martin Luther King diz uma frase que é muito conhecida também, que fala que não é o grito dos maus que me preocupa, mas o silêncio dos bons. Às vezes a gente reclama muito de alguma coisa, reclama muito de uma realidade, e só isso. A gente é revoltado com algo, a gente não é inconformado, porque a inconformidade nos gera a querer transformar a nossa vida primeiramente e o ambiente que a gente vive. Então, de repente, você é inconformado com a sua situação financeira, com o seu ambiente familiar, com, de repente, um relacionamento seu, e fica só nisso, fica só na revolta. Você não pensa na mudança que você pode causar. Por exemplo, seguindo essa frase que Martin Luther King disse, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente reclama muitas vezes como cristãos
do que está sendo produzido nas artes, nos filmes, nos livros, os conteúdos que vão totalmente contra a palavra de Deus. Mas nós, o que nós temos feito para mudar isso? Será que nós temos utilizado o nosso talento para escrever coisas boas? De repente até você não precisa virar um escritor, mas de repente você postar na sua internet um texto bonito. Deus te deu essa capacidade, né, de algo que vai edificar a vida de alguém. A gente reclama muito, de repente, da situação de um ministério. O ministério poderia melhorar. Mas o que você tem feito para que aquilo melhore, né? Você tem usado as habilidades e os dons que Deus tem te dado, ou você tem enterrado eles? Você fala muito para tal pessoa aprender novas coisas, aprender um instrumento. Por que você não aprendeu? Então, disso se trata ser uma pessoa inconformada que quer mudar a sua realidade. E para finalizar, eu quero dizer para você que por mais que você hoje se encontre, né, num estado de autoavaliação, vendo que você é uma pessoa que ainda não está firme, não está consolidada, é uma pessoa inconstante, inconstante nos seus estudos, inconstante na sua busca com Deus, inconstante na sua produtividade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Deus, Ele não desiste de você. E Ele tem jeito pra você, tem jeito pra mim. Eu fico me lembrando de Pedro. Quando a gente olha pra Pedro, a gente vê que era um discípulo muito explosivo, ele era inconstante, mas ele foi alguém que Deus ele não desistiu dele. Deus ele tinha um ministério para a vida dele, Deus ele tinha um propósito para a vida dele, e a gente vê a vida dele mudando completamente a partir do momento que ele entende isso, e que ele passa, né, ali, Atos 2, Pentecostes, ele é revestido do poder, da autoridade de Deus. Então ele entende também o propósito dele e ele vai viver aquilo. A gente vê como que isso vira a chave na vida de Pedro. Então, tem jeito sim. Tem jeito pra mim, tem jeito pra você. Deus ele não desiste de nós, Ele quer que nós vivamos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Se você quer aprender mais sobre esse tema, eu convido você a estar vindo nos nossos cultos. Repetindo aqui, acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, e domingo, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, tá bom? Alguns dos nossos ministérios estão de recesso, mas eles já estão retornando. Então, se você deseja ser voluntário do Atos de Bondade, por exemplo, que é um ministério que aqui a gente trabalha com pessoas em situação de rua, né? Se você quer participar de algum ministério aqui na nossa igreja, você é o nosso convidado. Eles já estão retornando, vão voltar em breve e nós convidamos você também a fazer parte dessa família. Amém? Que Deus te abençoe.